Olá pessoal, bom início de semana a todos. Hoje eu quero compartilhar com você a realidade que nós estamos vivendo dentro da dimensão da presença do reino de Deus que Jesus trouxe a nós quando ele se encarnou. Eu gostaria de ver um texto com você em Hebreus capítulo 6, que na maioria das vezes é um texto que é levantado pelas pessoas em torno de uma polêmica sobre a perspectiva da perda de salvação, se a pessoa perde ou não perde a salvação, mas eu queria olhar com você uma outra perspectiva que está afirmada dentro do texto e que por causa dessa discussão sobre perda ou não de salvação, a gente acaba deixando de lado. Veja só, Hebreus capítulo 6, verso 4 a 5 diz assim: Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé, sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento e etc. Então, muitas vezes esse texto a gente acaba se detendo nessa questão do escritor aos Hebreus está dizendo que é impossível que a pessoa seja reconduzida à fé, e aí entra toda essa discussão sobre perda de salvação ou não. Mas o que eu quero destacar para você é as afirmações que o escritor aos Hebreus faz aqui com relação àquelas pessoas que foram objetos ou foram alvos da realidade do Evangelho, foram alcançadas pela realidade do Evangelho. Veja, ele diz que aqueles que uma vez foram iluminados. Então, primeiramente, o Evangelho do Reino, quando nós temos contato com a mensagem do Evangelho, nós somos iluminados. Essa é uma expressão que diz respeito à revelação. Nós temos, por parte do Espírito Santo, a revelação daquilo que é a realidade, daquilo que é a verdade concernente a Deus, concernente à obra da redenção, concernente ao reino de Deus. Então, em seguida, ele diz assim: experimentar um dom celestial. Então, uma outra característica que nós, quando temos contato com o Evangelho, de acordo com o escritor aos Hebreus, é que nós experimentamos o dom celestial, ou seja, a realidade do reino de Deus, que é uma realidade plena na presença de Deus, é experimentada por nós nesse momento, aqui e agora. E ele fala que nós nos tornamos participantes do Espírito Santo. Então, a nossa vida é imersa na vida do Espírito, ou o Espírito Santo nos inunda com a sua presença, nos inunda com a sua vida. E ele diz assim: provar os benefícios da palavra de Deus. Essa é outra realidade. As promessas da palavra de Deus param de ser apenas conceitos, param apenas de serem realidades históricas, conceitos relacionados ao passado, e passam a ser algo que nós provamos, algo que nós experimentamos concretamente na nossa vida. Os benefícios da palavra, cada promessa presente na palavra de Deus, cada afirmação concernente a quem nós somos, feitas por parte de Deus, cada realidade que Deus diz na sua palavra, que é estendida àqueles que fazem parte do seu povo, passam a serem não apenas conceitos, não apenas ideias, não apenas experiências de pessoas no passado, mas passam a ser uma realidade, um benefício que nós usufruímos, que nós experimentamos. E ele fecha isso dizendo: experimentar os poderes da era que há de vir, ou seja, a realidade do poder do reino de Deus futuro, daquilo que a gente ainda chama de ainda não, se manifesta dentro da era presente em que nós estamos vivendo, o que nós chamamos do já do reino. Então veja, eu quero destacar essas 4 coisas, ok? O escritor aos Hebreus diz que aqueles que foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram os benefícios da palavra de Deus e provaram os poderes da era que há de vir. 4 coisas, ok? Então, ao invés de nós ficarmos discutindo sobre a questão da pessoa perder a salvação, se ela perde a salvação ou não perde a salvação, eu quero enfocar essas 4 realidades que o escritor aos Hebreus coloca para nós aqui. Independentemente
de como você entende isso, independentemente de você acreditar que uma vez que a pessoa é alcançada pelo Evangelho, ela não vai mais perder a salvação, ou independentemente de você acreditar que a pessoa é alcançada pelo Evangelho e ela pode acabar perdendo a salvação, conforme o escritor aos Hebreus coloca aqui. O fato é que o que ele está dizendo para nós é que existe uma experiência relacionada à realidade do reino de Deus, ok? O reino de Deus foi trazido por Jesus, e quando Jesus trouxe o reino e viveu a vida dele aqui encarnada entre nós, ele demonstrou cada uma dessas realidades aqui. Ele demonstrou a realidade do dom celestial, do presente celestial, da vida celestial sendo vivida dentro da realidade dessa presente era má. Ele mostrou como é ter uma vida encharcada pela presença do Espírito Santo. Ele mostrou pra gente como é viver baseado nos benefícios da palavra de Deus, daquilo que sai da boca do Pai, e ele mostrou pra gente como é se mover a partir da experiência desses poderes que tem a ver com a era por vir, que tem a ver com a realidade do reino de Deus, que se manifestará ainda de uma maneira evidentemente plena para todos. Então, o apóstolo que escreveu Hebreus, ou o escritor aos Hebreus, ele está nos dizendo aqui que cada uma dessas realidades são realidades experimentadas por pessoas que foram iluminadas pelo Evangelho, ou seja, pessoas que foram alcançadas pela mensagem do Evangelho. Então a pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte: essas realidades têm sido vivenciadas por mim, essas realidades têm sido vivenciadas por você? Porque elas são realidades que o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, estão nos dizendo que são presentes na vida daqueles que foram iluminados pela mensagem do Evangelho. Então, eu acredito que muitas vezes nós gastamos tempo discutindo a respeito de questões que nos desviam, na verdade, de realidades que nós deveríamos estar experimentando e vivendo na nossa vida. Enquanto nós gastamos tempo nesse texto discutindo se nós perdemos ou não perdemos a salvação, nós deixamos de lado uma afirmação que é categórica feita pela palavra de Deus. A afirmação é essa, que uma vez que fomos iluminados, nós experimentamos o dom celestial, nós participamos do Espírito Santo, nós provamos os benefícios da palavra de Deus e nós provamos dos poderes da era que há de vir. E a maneira de nós entendermos essas coisas, a melhor forma de nós entendermos essas coisas é olharmos para as Escrituras, olharmos para os Evangelhos, principalmente vermos como Jesus viveu a vida dele, como essas realidades se manifestaram na vida de Jesus, porque ele é a referência, ele é aquele que nós seguimos. Nós somos seus discípulos, nós somos seus seguidores, então aquilo que nós vemos na vida de Jesus, aquilo que é mostrado na vida de Jesus, são as realidades que Deus deseja que nós possamos estar experimentando e vivendo também na nossa vida. Um pouquinho antes, o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, ele faz uma afirmação também bastante interessante. Ele diz assim, no verso 4, juntamente com ele, se referindo à pregação e ao testemunho dos profetas a respeito do reino de Deus, e juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos conforme sua vontade. Então, essas realidades da era por vir, esses poderes da era por vir, são manifestados na nossa vida por intermédio da presença do Espírito Santo e dos dons do Espírito que nos são outorgados. Nós muitas vezes temos vivido um evangelho que é marcado apenas por teoria, um evangelho marcado apenas por conceitos. Eu não sei você, mas por muito tempo eu olhei realidades na palavra de Deus, eu as li aqui, eu olhava para a minha vida e a minha vida não correspondia com aquilo que estava presente nas Escrituras. Quando isso é assim, nós temos duas opções. Uma opção, na verdade, é nós olharmos para essas coisas e entendermos que elas são realidades apenas do passado, e isso vai fazer com que a salvação na nossa vida se torne tão somente a garantia de uma realidade futura para nós, termos a garantia de que um dia nós vamos para o céu. E no que diz respeito à nossa vida aqui na terra, eu olho para isso e eu vejo que os cristãos que assim entendem, tudo que eles percebem com relação ao poder de Deus na vida deles é uma espécie de poder que lhes dá
um esforço para que possam viver vidas moralmente, eticamente adequadas. E mesmo assim, dentro dessa dimensão, hoje em dia nós temos visto tantos cristãos desistindo disso, se deixando moldar pelos valores do presente século. Mas a verdade é que quando nós lemos os evangelhos, ou quando nós lemos Atos dos Apóstolos e nós lemos as epístolas, nós percebemos que o ensino revelado pelo Espírito Santo na sua palavra não é meramente que a experiência com o poder do evangelho na nossa vida vá nos tornar pessoas melhores moralmente falando. A realidade do evangelho impactando a nossa vida, na verdade, é a realidade da presença do poder do Espírito Santo de Deus operando e vivendo em nós a partir da ressurreição de Jesus Cristo aplicada em nossa vida, e como diz o escritor aos Hebreus aqui, experimentando os benefícios da palavra de Deus para a nossa existência e experimentando também os poderes da era que há de vir. Essas duas coisas são coisas que precisam andar juntas, ok? Nós precisamos experimentar o dom celestial, e quando nós experimentamos o dom celestial, ou seja, as realidades do reino de Deus que ainda não vieram, vindo sobre nós, e nos tornando participantes, imersos na pessoa e na vida do Espírito Santo, nós provamos os benefícios da palavra de Deus na nossa vida, mas o escritor aos Hebreus diz que nós provamos também os poderes da era que há de vir. Nós estamos vivendo como seguidores de Jesus hoje numa dimensão daquilo que os teólogos chamam de já e ainda não do reino. Mas essa expressão já e ainda não tem sido usado muitas e muitas vezes por nós, pela igreja, para justificar, na verdade, uma vida anêmica, uma vida fraca no que diz respeito às realidades do reino de Deus na nossa vida, com a desculpa de que nós estamos vivendo no já e não no ainda não do reino. Mas eu entendo que aquilo que na verdade o já e ainda não significa é que nós já podemos experimentar agora cada vez mais as realidades do ainda não que estão se manifestando aqui, até que o governo de Jesus se manifeste de uma forma evidente e plena para todos. De acordo com o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, a partir do verso 22, Jesus já é Senhor sobre todas as coisas, mas a maneira dele manifestar hoje o seu governo e o seu senhorio sobre tudo é efetivamente se manifestando através da vida do seu povo, através da vida da igreja. Então, eu quero desafiar você a viver essa realidade, ok? A entender que se você se diz salvo, se você se diz alguém que foi alcançado pelo Evangelho, que se você crê que você está salvo, que você vai para o céu, então você precisa entender que você é uma pessoa que experimenta o dom celestial. As realidades do céu que você deseja ir já começaram a se manifestar agora aqui na sua vida. Você se tornou participante da própria vida do Espírito Santo. A vida de Jesus está em você através da pessoa e da presença e do poder do Espírito Santo. Você tem se beneficiado ou deveria estar se beneficiando da palavra de Deus, dos benefícios da palavra de Deus, das verdades da palavra de Deus, mas também deveria estar se beneficiando dos poderes da era que há de vir. É o que as escrituras nos dizem, ok? Nós não devemos querer viver de uma outra maneira, nós devemos ansiar viver por todas essas realidades que são reveladas para nós aqui. Deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui, eu quero te louvar pela vida de cada uma dessas pessoas que vão ter contato com aquilo que eu acabei de compartilhar aqui. Eu peço que o teu Espírito Santo use, Senhor, o poder da tua palavra e ministre ao coração de cada um desses queridos a tua verdade, a tua realidade. Assim como diz a tua palavra aqui em Hebreus, que nós possamos, uma vez iluminados pela mensagem do Evangelho, pela verdade do Evangelho, experimentar essa realidade do ainda não do reino, no já, onde estamos vivendo, que possamos estar cheios da vida do teu Espírito em nós e que possamos nos beneficiar tanto das verdades da tua palavra quanto dos poderes que se manifestam na nossa vida em relação à era que há de vir. Senhor, que essa seja a nossa dinâmica de vida para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus abençoe você, curta o vídeo e compartilha aí com o pessoal para que mais e mais pessoas possam estar seguindo aí o nosso canal. Valeu, até a próxima.